Olá, meus queridos, como vão vocês? Hoje a gente vai seguir contando a história desses discos que permearam aí a nossa infância, a nossa juventude. No meu caso, a minha infância, hoje eu vou falar de dois álbuns. Eu vou contar a história, que eu já fiz um vídeo sobre ele, mas eu vou contar a história do Rock and Roll Music, que saiu em 1976, junto com seu irmão, o Love Songs, que saiu em 1977. Tem muita história bacana sobre eles, uma coisa muito legal. Vou contar tudo para vocês hoje. Meu nome é João Moura, essa é a Beatles School, vamos lá. Olá, meus queridos, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Se você gostou da minha camisa aqui, Yoko Brasil Store, dá uma olhada lá no Instagram. Meus queridos, o que foi que aconteceu? Foi o seguinte, em meados da década de 70, John, Paul, George e Ringo, eles não tinham o controle dos lançamentos ainda, né? Vocês devem lembrar que aqui no Brasil nós tivemos os nossos discos, como Beatlemania, Beatles Again, o nosso Beatles 65, o nosso Help, né? E, e discos bastardos, que a gente chama, né? Que são discos esquisitos, como o Beatles Forever, de 1972, né? O Hey Jude, que foi lançado ali pelo Alan Klein, ali um pouquinho antes do Let It Be, né? Então, os Beatles, e também fora isso, os discos da Capitol, né? Como Something New, Meet the Beatles, né? Beatles Second Album e por aí vai. Né? Então, eles não tinham esse controle. Então, esses dois produtos aqui que eu vou contar para vocês, o primeiro deles vai ser o Rock and Roll Music, são dois produtos da Capitol, né? A EMI acabou lançando, mas foi ideia ali da Capitol. Então, o que aconteceu? Quando eles fizeram essa seleção, porque ali por volta de 75 e 76, estava tendo um revival dos anos 50 muito grande. Você fala, peraí, João, pô, pode parar. O Beatles é os anos 60, eu sei. Mas estava tendo um revival e tudo que era rock and roll estava em voga. É muito interessante isso, né? E olha que o Elvis não tinha nem morrido ainda, mas tinha, por exemplo, o George Lucas, antes de fazer Star Wars, ele tinha feito um filme com Harrison Ford, chamado American Graffiti, que fez um sucesso absurdo, né? Então, muita coisa ali, aqueles hot rods, Coca-Cola, hambúrguer, aquelas coisas, aquilo permeou. Eu, por exemplo, eu nasci na década de 70, né? Mas eu fui criança nos anos 80, e eu me lembro que a gente tinha muito filme que era sobre os anos 50, né? Talvez um dos mais icônicos de todos foi o De Volta para o Futuro, né? Que o Marty McFly ali, em 85, ele volta 30 anos, ele volta para onde? Para 1955, né? Então, mas voltando a 76, nessa época já tinha esse revival, né? Então eles fizeram uma seleção de músicas que é muito controversa, porque nem todo mundo acha que é o melhor para expressar os Beatles com rock and roll. Muita música ficou de fora aqui, né? Mas é lógico, meus queridos, nós tivemos clássicos, por exemplo, se você pegar o primeiro disco, lado 1 do primeiro disco, você tem Twist and Shout, aí passa para Saw Her Standing There, You Can Do That, Wanna Be a Man, I Call Your Name, Boys e Long Tall Sally. Quando você vira o álbum, tem Rock and Roll Music, Slow Down, Kansas City, Money, Bad Boy, Matchbox e Roll Over Beethoven. Então, cara, dá para fazer uma festança. Você colocar isso aí, tanto é que muita gente fez festa com esse disco. Mas o problema desse disco é a capa. A capa é muito controversa. Você tem que, parece um papel laminado, tem um certo relevo. Aqui, por exemplo, o dedo tá aqui, ele não é meu não, tá, meu dedo tá aqui. O dedo aqui, ele em alto relevo, aqui fica parecendo neon, aí você fala, pô, isso não combina nada com os Beatles. Eu sei, não combina não. A foto, uma foto parecida com aquelas fotos da época do Ed Sullivan, né, e tal, os meninos estão aqui. E a contracapa, meus amores, você tem aqui como se fosse a visão de trás aqui, né, e tal, e com o dedo em relevo aqui também, não parece, nem parece um dedo, parece outra coisa, né? E aqui Beatles, Rock and Roll Music em neon, né? Mas a coisa fica mais esdrúxula quando você vê a parte de dentro. Então você vai notar, você vai notar que nós temos aqui um Chevrolet 1957, Coca-Cola, hambúrguer, os discos voando, Marilyn Monroe aqui, Rock and Roll Music escrito em neon, é muito anos 50. Eu não sei o que o Paul e o que o George falaram desse disco, né? Provavelmente não foi nada positivo, mas vendeu pra cacete. O que a gente tem na história é que o John Lennon ficou horrorizado, porque ele queria que a capa... o problema não era você celebrar os Beatles no rock and roll. O problema do John Lennon é o seguinte, a capa
era muito o que eles chamam de 50s, é muito anos 50, não tem nada a ver com os Beatles, né? Então a Capitol errou feio nisso aí, né? Podia fazer uma coisa do Elvis, do Chuck Berry, do Little Richard, do Buddy Holly, quem que se chama? Beatles é uma coisa muito dos anos 60, né? Mas eu não sei se vocês sabem disso. Por exemplo, quando eu era garoto, quando eu tinha uma festinha no colégio, a festa vai ser festa anos 60, né? Aí vinha um moleque vestido de Elvis e aí vinha um menino vestido de Beatles, né? E eu lembro que aquilo me incomodava e tal, né? E quando era uma festa dos anos 70, as pessoas vestiam igual hippies. Aí eu falava, não, mas hippie é do final da década de 60, né? Década de 70 para mim era uma coisa mais disco, como Bee Gees e tudo mais. Então tinha essa confusão até mesmo aqui no Brasil, né? Que as pessoas achavam ali que o Elvis foda pra caramba, da década de 50, eles confundiam aquele Elvis com sendo da mesma época que os Beatles do início, né? Então, isso aí sempre foi uma confusão. Mas o John Lennon, ele queria que a capa do álbum fosse alguma foto tirada pelo Jürgen Vollmer, lá de Hamburgo, ou então pela Astrid, né? Eu falei, pô, são fotos legais. Vai lembrar o John Lennon também que as fotos não tinham Ringo, né, meu filho? Então, o John Lennon estava um pouquinho errado nisso aí, mas poderia colocar ali, igual na capa do Tunin, da versão aqui brasileira, né? O John Paul e o George tirado pela Astrid e uma foto do Ringo mais ou menos na mesma época. Né? Mas aí, o outro lado, para você que é mais novo, tá? Para você que não conhece, continua pauleira. Você, no segundo disco, tem This Miss Lizzy, Anytime at All, Drive My Car, Everybody's Trying to Be My Baby. E aí tem The Night Before, que eu não vejo ela como uma música assim, rock and roll, sabe? Aí tem I'm Down, beleza, e Revolution. Né? E depois vai Back in the USSR, Helter Skelter. Aí vem Taxman, Got to Get Into My Life, Hey Bulldog, OK, Birthday e Get Back. Então, ou seja, faltou música. E eu não colocaria aqui nem The Night Before e nem Taxman. Desculpa, eu colocaria, sei lá, Day Tripper, mas para falar Paperback Writer, sei lá, eu acho mais Everybody Has Got Something to Hide Except for Me and My Monkey, ou talvez One After 909, eles podiam, sei lá, pegar lá como aquela One After 909 de 63, né, cara? Podia colocar aqui, enfim. Não colocaram, né? Mas é um disco bacana, é um disco que eu gosto muito. Agora, há uma curiosidade. A Capitol pediu que o George Martin fizesse, tanto é que tá aqui, ó, produzido por George Martin. Aí você fala, mas tudo dos Beatles é produzido pelo George Martin, salvo o Let It Be, que foi pelo Phil Spector, né? Mas o George Martin ele foi chamado para poder dar uma chancela, né? Aquela coisa, né? E aí o que ele fez, né? Muitas versões da Capitol era fake mono, era fake estéreo, então ele retrabalhou ali essas músicas e ele pegou muita música, por exemplo, Twist and Shout e I Saw Her Stand There. O que ele fez? Ele inverteu os canais ali, estéreo, entendeu? Então é um disco interessante para se ouvir se você tiver com headphone, porque ele vai completamente diferente no que você está acostumado, né? Esse disco foi importante para mim na minha juventude, pelo fato de, lógico, né? Em 1976 eu tinha 2 anos, né, meus queridos? Eu ainda me lembro de ir na loja pedir meu pai. Não lembro porra nenhuma. Tinha 2 anos, não sabia nem o que era Beatles, mas eu me lembro no final dos anos 80, tinha umas festinhas no colégio que eu levava esse disco aqui e todo mundo dançava, né, e tal. E principalmente Twist and Shout, né, todo mundo fazia o igual o Ferris lá do filme do Curtindo a Vida Doidado, né? Mas ele é um álbum interessante se ouvir com headphone, porque eu sou uma geração dos anos 80, eu comecei a minha coleção já com os discos dos Beatles daquele selo preto, né, onde que de Please Please Me ao Beatles for Sale, eles eram em mono, né, e do Help para frente era estéreo, né? Hoje em dia não, hoje tudo é estéreo, né, salvo She Loves You e Love Me Do e P.S. I Love You e I'll Get You, que a gente é obrigado a escutar em mono porque não existem as versões em estéreo, né? Mas eu achava muito interessante naquela época escutar, porque eu comprei esse disco antes do Past Masters. Então você deve imaginar que eu fiquei hiper mega feliz com I Call Your Name, né? Porque I Call Your Name não estava em nenhum disco, e Long Tall Sally, então foi as primeiras músicas, Matchbox, né? Bad Boy eu conhecia porque eu já tinha o Oldies But Goldies, né? Mas foi muito legal ter essas músicas rock and roll, ser um disco sobre algo, né? E era legal escutar Twist and Shout e I Saw Her Standing There em estéreo, né? A minha cópia aqui, se eu não me engano, é a única versão nacional, posso estar enganado, ela vinha com essa capinha de dentro que muito bitomaníaco que não tem mais vinil, mas teve
vai sentir saudade, né, cara? Esse Beatles Collection tinha aqui, né? Ainda tinha um Oldies but Goldies em vinil, se você quisesse comprar, porque esse selo azul, que algumas pessoas chamam de canudinho, né? Porque ele tem um. Tá vendo aqui, ó? Ele tem esse negócio que o pessoal chama de canudinho. Esse selo aqui, você ainda podia encontrar o Oldies but Goldies nesse selo, mas também a coletânea vermelha e azul, aqui é preto e branco, né? Mas estava tudo aqui. Eu me lembro de pegar isso aqui, ou seja, uma época pré-Past Masters, né? E eu ficava maravilhado, porque quando eu peguei o Rock and Roll Music e vi essas músicas como Matchbox, Lone Soul Sally e tal, eu ficava tentando procurar, porque eu sabia que era uma coletânea. Eu falei, cadê elas nos discos, né? Eu não sabia que lá na Inglaterra tinha sido um EP, né? E que algumas músicas aqui eram lá dos singles que nunca apareceram aqui. Então tem essa curiosidade dessa época, é uma coisa que eu gosto muito de lembrar, né? Enfim, meus queridos, quando foi 77 teve muita coisa, mas eu não vou abordar aqui agora, porque depois eu vou falar deles. Teve o Hollywood Bowl, né, o ao vivo, e lógico, teve o famigerado para muitos, principalmente para o George Harrison, que eu odiava, que era o Star Club Hamburgo, mas depois eu faço um vídeo sobre ele. Olha, eu já fiz, mas historicamente eu não fiz ainda para colocar ele num contexto, né? Então aí, como fez muito sucesso, eles decidiram lançar o Love Songs. E o Love Songs é um barato. A capa imita um coro, né? E tem essa foto dos meninos aqui daquela revista Look de 1967. Um pouquinho depois de Sgt. Pepper, eles estão com visual de All You Need Is Love, tá vendo? O John já sem o bigode, o Paul também. O George já com o cabelo, né? Aquela coisa bem Magical Mystery Tour, né? E o Ringo com esse cabelinho pra cima ali, que a Maureen deu uma ajeitada nele ali no vídeo de All You Need Is Love. Foi na mesma época, né? Lá, aqui no fundo tem o selo aqui da falecida Rock Mania de Juiz de Fora, onde eu comprava meus discos nos anos 80. E aqui dentro tem essa belíssima foto. Muita gente fez pôster disso aqui, né? Que é a foto da capa aqui. O disco, os discos, né? Porque ele também é duplo, ele vinha nas primeiras edições, eu não sei se é aqui no Brasil, mas nas primeiras edições lá nos Estados Unidos, vinha um booklet com as letras das músicas, era muito bonito. Eu não tenho. Eu tenho a versão nacional aqui, vem o nome das músicas, né? Eu me lembro que tinha um erro aqui falando que The Long and Wide Road tinha sido produzida pelo George Martin. Na verdade, era Phil Spector, eu não sei se é nisso ou no outro. Né? E aqui, o disco, diferentemente daquele ali, o selo, ele vinha também, era uma coisa muito bonita, ele vinha também com essa foto da revista Look de 1967, né? Agora, eu brinco muito que era o disco dos namorados, né, meus queridos? Isso aqui, muita gente se atracou num sofá da vida aí com a namorada, sozinho em casa, porque olha que coisa. O lado 1 começa, do primeiro disco, ele começa com Yesterday, aí depois vai para Follow the Sun, I Need You, Girl. Meus queridos, nem cheguei no final, já tá todo mundo pelado. Porque devia ser uma loucura. Aí tem In My Life, Words of Love, Here, There and Everywhere, e você foi concebido. Se seus pais transaram escutando aqueles, escutaram só o lado 1. O lado 1 já era o suficiente. Mas, para quem queria dar mais uma, você tinha o lado 2, tinha Something. Porra, tu já pegava a cremosa, né, cara? And I Love Her. Porra, né, cara? Sutiã já tava no lustre. If I Fell. Porra, a calcinha já era. I'll Be Back. Porra, aí eu não vou falar nada não. Tell Me What You See, eu nunca gostei. Aí já deu aquela brochada, já ficou meia bomba. Depois tem Yes It Is, que aí que já dá para dar mais uma paulada, né? Meus queridos, o segundo disco, né? Aí eu nem sei se alguém, porra, se escutar isso tudo aqui, mas para quem estava animadinho, falei assim, meu amor, vamos escutar o lado 3. O lado 3 vem com o Michelle, que é o nome da minha esposa, né? It's Only... Eu vou fazer gracinha, não, que tem um chinelo voa lá de dentro. Depois tem It's Only Love, You're Gonna Lose That Girl, que eu acho ela um pouquinho acelerada para estar no disco de Love Songs, mas o tema aqui é amor, mas não tem All You Need Is Love, interessante. Depois tem Every Little Thing, né, cara? Para quem tem um piruzinho pequeno. Não, sacanagem, sacanagem, né? Aí tem For No One e She's Leaving Home, que não tem nada a ver com amor, né? Não quer dizer, se bem que a personagem foge de casa por amor. Depois, no lado 4, aí que o pau come novamente. The Long and Winding Road. Aí você imagina, braçado na cremosa. Depois vem This Boy, música de corno, mas tá valendo. O cara não sabia inglês, né? Norwegian Wood, o pau do norueguês, né, cara? Aí é o pau comendo, né? Depois tem You've Got to Hide Your Love Away, que alguém aí no YouTube falou que era a música qual o John Lennon fala sobre sua bissexualidade.
Porra, eu sempre falo, a pessoa que não sabe das coisas, evite. Não passa vergonha. Depois tem I will o quê? I will dar mais uma, né? E termina com P.S. I Love You, que também não é lá uma música. Ou seja, eu teria feito um disco melhor se tivesse me chamado na época, mas em 77, meus queridos, eu tinha só 3 anos, né? Tinha acabado de ser concebido. Mas é um descasso, é um disco que eu falo para os namorados da época. Tem muita gente que fez isso aqui, por exemplo, eu fiz isso aqui. Eu peguei esse disco, coloquei numa fita cassete, colocava no Bosch São Francisco de Santana do meu pai. Ah, quem aí tá com 40 e bordoada, lembra? O Bosch São Francisco era um puta do um toca-fita, né? Que veio de fábrica no Santanão GLS, gay, lésbica e simpatizante. Não tinha nada disso, não. Era o Santana GLS do meu velho, e aí eu colocava ali, meus queridos, ó, quero me gabar, não, mas muitas aves foram abatidas naquele banco daquele Santana. Ah, tirei onda pra caralho. Se alguma ex-namorada minha assistiu o vídeo, tô brincando, pelo amor de Deus, você sempre foi tudo com respeito, né? Mas muita gente nesse planeta foi concebida escutando os pais, escutando love songs, né, meus queridos? Mas essa história dos 2 discos vendeu pra cacete, mas são discos que muito, muito provavelmente a gente nunca mais vai ver, nunca mais. No Mercado Livre, eu não vou ficar fazendo propaganda, mas tem gente que faz o CD disso aqui, né? A capinha toda perfeita, tem os encartes, né? O CD ele imita um vinil, ele vem dentro do negocinho. Procura lá depois lá, tem coisa lá. Eu tenho aqui em casa, agora eu não vou pegar, porque senão vai atrapalhar meu vídeo. Mas eu mandei fazer, é muito bonitinho, alguns são ripados. Eu prefiro escutar esse disco com os mixes ali de 2009, né, porque é um som mais gostoso, né, mas eu tenho aqui ripado o som do vinil da época mesmo, com o canal mudado. Aconteceu a mesma coisa com o Love Song, o George Mato foi lá e, opa, o George Mato fez isso não, ele pegou os canais e inverteu, né, então, ou seja, é um mix, é diferente, e você, mais uma vez, teria músicas em estéreo aqui, caso você fosse um garoto dos anos 80 que não tivesse os discos da década de 70 dos Beatles, que alguns vieram em estéreo, como Please Please Me, With the Beatles e tudo mais. Mas, meus queridos, é isso aí. Um grande abraço para vocês. Espero que vocês escutem Love Songs. E na hora que você estiver lá no Bem Bom, pense em mim, né? Não, pensa não, coisa nojenta.